Bem-vindos a Contos e Corações Africanos, onde histórias de amor, família e destino ganham vida. Hoje ouvimos um conto tecido na rica tapeçaria da África Oriental, onde o destino chama das sombras e o amor ilumina o caminho para a justiça. Esta noite, viajamos para um reino que sofre sob a tirania, aguardando o retorno de seu verdadeiro coração. O príncipe Kwasi, o legítimo herdeiro de Azania, cresceu alheio ao seu sangue real, um humilde fazendeiro em uma aldeia remota. Seu coração pertence a Imani, uma curandeira sábia e compassiva. Mas quando uma doença misteriosa ataca e um regente tirânico aperta seu domínio sobre o reino, suas vidas e o destino de Azania estão irrevogavelmente entrelaçados. Poderá uma marca de nascença esquecida e uma herança oculta revelar a verdade? Poderá uma curandeira da aldeia convencer um príncipe relutante a abraçar seu destino, não pelo poder, mas para salvar seu povo? Junte-se a nós agora, enquanto desvendamos a encantadora história do herdeiro perdido e a curandeira da aldeia. Que a história se desenrole. No coração da África Oriental, onde o grande vale do Rift traçava seu caminho majestoso e o sol pintava a savana em tons de ouro e âmbar, erguia-se o outrora glorioso reino de Azania. Durante séculos, Azania fora um farol de prosperidade, conhecido por sua rica cultura, suas vibrantes rotas comerciais que se estendiam da costa ao interior mais profundo e por sua linhagem de monarcas sábios e justos. A capital, Muezzi, era um centro fervilhante de comércio e arte, com mercados transbordando de especiarias exóticas, tecidos finamente tecidos e o som ritmado dos ferreiros forjando ferramentas e ornamentos. O povo de Azania vivia em harmonia com a terra, guiado por tradições ancestrais e um profundo respeito por seus antepassados. Mas uma sombra longa e sombria caiu sobre aquele reino outrora próspero. Anos atrás, um conflito tribal devastador, alimentado por forças externas e ciúmes internos, devastou Azania como um incêndio descontrolado. Foi uma época de caos inimaginável, de famílias separadas e de uma linhagem real aparentemente extinta. O conflito deixou cicatrizes profundas e dolorosas na terra e no coração do povo. Os mercados vibrantes de Muezzi tornaram-se silenciosos, o riso das crianças foi substituído pelo pranto da perda. O povo ansiava por estabilidade, pelo retorno da paz e da justiça que antes definiam seu reino. Após essa guerra brutal, um homem astuto e impiedoso chamado Jafar tomou o poder. O regente Jafar, um primo distante da linhagem real, era movido por uma ambição sem limites. Sagaz, manipulador e completamente destituído de compaixão, governava com mão de ferro. Sob seu domínio opressor, o reino definhou. Pesados impostos esmagavam o espírito de agricultores e comerciantes, deixando-os com pouco para sobreviver. Qualquer murmúrio de descontentamento era reprimido com brutalidade, seus autores desapareciam nas masmorras escuras do regente. O medo, uma presença fria e insidiosa, infiltrava-se em cada canto de Azania, sufocando lentamente a esperança que antes ardia intensamente no coração do povo. O reino orgulhoso murchava sob seu punho de ferro, sua antiga glória tornando-se uma lembrança distante. Ainda assim, em meio ao desespero, persistia uma centelha de esperança, uma rebelião silenciosa no coração dos simples. Sussurros sobre o príncipe perdido, o verdadeiro herdeiro do trono, circulavam discretamente ao redor das fogueiras e nos cantos escondidos dos mercados. Príncipe Kwasi, o verdadeiro filho do último rei benevolente, fora separado de sua família durante o caos do conflito tribal, quando ainda era uma criança. Muitos acreditavam que ele havia morrido, vítima da guerra. Mas alguns sustentavam que ele sobrevivera, uma semente real oculta, à espera de florescer. Esses sussurros, embora perigosos, eram a última esperança do povo, o sonho de um futuro em que a justiça voltaria a reinar. Sem saber de sua linhagem real, o príncipe quase de fato sobrevivera. Fora encontrado um bebê assustado e perdido por uma mulher bondosa de uma aldeia remota e pacífica, aninhada nas férteis planícies, longe do tumulto da capital. Cresceu como um humilde agricultor, aprendendo os ritmos da terra, a sabedoria das estações e os profundos valores da comunidade. Suas mãos, fortes e calejadas, conheciam o toque da terra rica e o peso de uma colheita abundante. Era conhecido por sua gentileza, sua força silenciosa e um senso inato de justiça que guiava cada ação. Acreditava que essas virtudes vinham de sua criação, das lições aprendidas com seus pais adotivos e os anciãos da aldeia, sem jamais imaginar que eram ecos de sangue real. Quase carregava dois segredos, embora não compreendesse sua verdadeira importância. O primeiro era uma marca de nascença única, um pequeno e intricado desenho,
semelhante à cabeça estilizada de um leão, escondido sob seu ombro esquerdo. Sempre o considerou uma curiosidade do corpo, nada mais. O segundo era um modesto, porém belo pingente de madeira, esculpido com a imagem de uma águia em voo, um talismã que usava desde que se lembrava. Sua mãe adotiva dissera que ele fora encontrado com o amuleto quando bebê e ele o guardava com carinho, como um elo com o passado desconhecido, sem imaginar que aquele pequeno objeto era a chave de um destino esquecido. Na mesma aldeia tranquila vivia Imani, uma curandeira sábia e compassiva. Sua presença era um bálsamo para a comunidade, seu olhar sereno e sabedoria profunda lhe rendiam o respeito de todos. Imani era reverenciada por seu conhecimento sobre ervas, remédios antigos e sua compreensão intuitiva tanto das doenças físicas quanto dos males espirituais. Sabia acalmar febres com poções de folhas da floresta, consertar ossos quebrados com mãos experientes e aliviar corações aflitos com palavras suaves. Ela personificava a sabedoria e a resiliência de seu povo, uma guardiã viva do conhecimento ancestral. Sua conexão com a natureza era evidente em cada gesto. Extraía poder curativo das florestas que cercavam a aldeia, dos rios cristalinos que alimentavam as colheitas e da própria terra sob seus pés. Passava horas na natureza, ouvindo o sussurro do vento, observando o delicado ciclo da vida e colhendo os ingredientes para suas poções. Era fonte de conforto e esperança, lembrando a todos que a generosidade da terra jamais se esgota. Além de suas habilidades de cura, Imani possuía uma percepção aguçada, via além das aparências e discernia as verdades ocultas. Essa habilidade, um dia, provaria ser a chave para o destino de um reino inteiro. A vida na aldeia onde quase fora criado fluía com a serenidade das estações, um contraste gritante com a turbulência que assolava Moesi, a capital. Cada dia começava com o canto do galo e o brilho suave da aurora colorindo o céu do leste. Quase de ombros largos e mãos fortes, era um pilar da comunidade agrícola. Erguia-se antes do sol e trabalhava a terra com devoção, guiado por amor e respeito pela vida que ela sustentava. Encontrava alegria nas coisas simples, o toque da terra sob os pés descalços, o aroma da terra recém-arada, a visão das primeiras mudas brotando, promessa de fartura. Era um homem satisfeito, cuja felicidade vinha do trabalho honesto e da amizade dos vizinhos. Compartilhava suas colheitas com os mais necessitados, um gesto silencioso, mas eloquente, de sua nobreza de espírito. Seus dias eram marcados pelos ciclos da lavoura, plantar, capinar, colher, intercalados por encontros comunitários, contação de histórias, sob as estrelas e dias animados de mercado. Homem de poucas palavras, mas de grandes ações, o primeiro a ajudar quando o telhado de um vizinho desabava, o mais forte a puxar um boi atolado, o mais paciente a ouvir o desabafo de um amigo. Era, em todos os sentidos, um homem do povo, enraizado nos valores da comunidade que o acolhera. Foi nesse cotidiano sereno que a influência de Imani começou, sutilmente, a transformar o mundo de Quasi. Ele sempre a respeitara como todos na aldeia por sua sabedoria e toque curativo. Mas, ao chegar à maturidade, essa admiração transformou-se em algo mais profundo. Passou a procurá-la não apenas por remédios, mas pela paz que ela transmitia. Imani, com seu sorriso sereno e olhar penetrante, possuía o dom de perceber o que estava além das palavras. Suas interações eram marcadas por respeito mútuo, uma dança silenciosa entre duas almas que se reconheciam. Quase frequentemente lhe trazia ervas frescas da floresta ou um peixe gordo do rio, não como pagamento, mas como gesto de gratidão. Imani retribuía com histórias antigas, ensinando-lhe os segredos das plantas e os mitos que as acompanhavam. Ela via em Quasi uma bondade rara, uma compaixão que transcendia a força física. Observava como ele mediava disputas entre os jovens agricultores, buscando sempre soluções justas, com uma sabedoria que parecia muito além de sua idade. O vínculo entre eles floresceu naturalmente, como a mais bela flor desabrochando sob o sol africano. Compartilhavam um amor pela comunidade, um compromisso feroz com a justiça e um respeito profundo pelo equilíbrio da natureza. Caminhavam juntos ao entardecer, às margens do rio, conversando sobre o dia, o bem-estar da aldeia e as sutis mudanças da floresta. Não havia gestos grandiosos, apenas a serenidade de duas almas entrelaçadas. Quase encontrava em Imani uma paz que acalmava seu espírito inquieto. Contava-lhe sobre o trabalho, as colheitas e, às vezes, sobre sonhos vagos, de palácios grandiosos e rostos desconhecidos. Imani o ouvia com atenção, o olhar pensativo, às vezes pousando uma mão suave em seu braço, um toque que o aquecia por dentro.
O amor deles era silencioso e profundo, enraizado na vida simples, provando que os laços mais fortes nascem, muitas vezes, das circunstâncias mais humildes. Foi numa dessas noites tranquilas que o destino começou a se revelar. Enquanto cuidava de um pequeno corte no ombro de Quasi, Imani notou novamente a marca de nascença, o leão estilizado. Dessa vez, algo a fez parar. A forma era perfeita, distinta, quase simbólica. Esta é uma marca incomum, Quasi murmurou, traçando o contorno com o dedo. Ele deu de ombros. Sempre esteve aí. Minha mãe adotiva dizia que nasci com ela. Mais tarde, junto ao fogo, quase tomado por rara vulnerabilidade, mostrou-lhe o pingente que sempre usava, a águia esculpida. Minha mãe disse que foi encontrado comigo quando eu era bebê. Imani o examinou, encantada com o entalhe e a força do símbolo. Não percebeu então o quanto aquilo era significativo. Mas, sem saber, os dois pequenos detalhes, a marca e o pingente, eram as chaves para um destino adormecido, pronto para mudar o futuro de Azania. Enquanto a vida na aldeia de Quasi Imani seguia num ritmo pacífico, ainda que agora ameaçada pela seca, a cidade de Muezi, capital de Azania, gemia sob o peso cada vez mais opressivo do regente Jafar. Seu governo, que começara com promessas de estabilidade após o conflito tribal, revelara-se, com o tempo, a verdadeira face da tirania. Os mercados outrora vibrantes agora estavam sombrios, suas cores apagadas pelo medo constante. Os comerciantes negociavam em voz baixa, os olhos sempre atentos aos espiões de Jafar. Os impostos, cada vez mais pesados, esmagavam o espírito de agricultores e artesãos, deixando muitos à beira da fome. Os campos, que antes floresciam, agora permaneciam abandonados, não pela seca, mas pela desesperança de quem trabalhava apenas para ver seus frutos confiscados pelos guardas do regente. Qualquer sinal de rebeldia era silenciado de forma brutal. Os que ousavam questionar a autoridade de Jafar, ou mesmo aqueles apenas suspeitos de tê-lo feito, desapareciam nas masmorras escuras sob o palácio. Suas famílias choravam em silêncio, temendo que o luto também as condenasse. Enquanto isso, os cofres reais, outrora símbolo da riqueza de Azania, eram saqueados para sustentar o luxo desenfreado do regente e pagar seu exército de mercenários. A esperança, uma chama frágil, tremulozia, prestes a se apagar sob o vento frio da opressão. Mas mesmo nas sombras de Muezi, a centelha da resistência ainda ardia. Sussurros sobre o príncipe perdido, o herdeiro legítimo do trono, continuavam a circular. Não eram gritos de rebelião, mas preces sussurradas, trocadas em segredo entre vizinhos e contadas ao redor das fogueiras. O nome quase tornara-se um símbolo de justiça, compaixão e esperança por dias melhores. Jafar, consciente desses murmúrios, sentia a paranoia crescer a cada amanhecer. Eles eram como farpas sob sua pele, lembrando de que sua coroa era usurpada. Então, num ato de astúcia cruel, emitiu um decreto real. Prometia uma fortuna em ouro e terras a quem provasse a identidade do príncipe. Mas sua verdadeira intenção não era encontrar o herdeiro legítimo, era controlar o mito. Ele buscava um falso príncipe, um fantoche que pudesse manipular para legitimar seu poder. O decreto descrevia um sinal de nascença em forma de cabeça de leão e mencionava um antigo artefato real, o mesmo que quase carregava sem saber. Enquanto isso, na aldeia distante, uma nova ameaça surgia. A seca, embora severa, vinha sendo suportada graças à sabedoria tradicional e ao trabalho incansável de Imani. Mas agora uma doença misteriosa e violenta começou a se espalhar, atingindo jovens e idosos com a mesma fúria. Era algo que Imani jamais vira antes. Suas poções e remédios, eficazes em tantas outras enfermidades, pouco conseguiam deter o avanço do mal. Os gemidos dos doentes ecoavam nas noites silenciosas, e o medo tomava conta da aldeia. Imani trabalhava dia e noite, guiada por compaixão e coragem, mas sabia que lhe faltavam ingredientes raros, ervas e minerais que só poderiam ser encontrados nos armazéns reais de Muezi. Assim tomou uma decisão arriscada, viajar até a capital. Quase tentou impedi-la, temendo por sua segurança. "Deixe-me ir em seu lugar", pediu ele. Mas Imani balançou a cabeça, firme. "O meu lugar é com os doentes, Quasi. E o remédio que pode salvá-los está em Muezi. Eu devo ir." E assim partiu, deixando para trás o homem que amava, o coração pesado e os olhos firmes no horizonte. Ao chegar a Muezi, Imani foi tomada por espanto e tristeza.
A cidade que outrora fervilhava de vida agora parecia sufocada. Guardas armados vigiavam as ruas, o medo era visível nos rostos cansados do povo. Ela via pobreza por toda parte e ainda assim, sob aquele peso, percebia lampejos de esperança, pequenos gestos de bondade, olhares cúmplices de resistência. Ouviu os rumores sobre o príncipe perdido, o decreto e a recompensa. Mas nada disso importava. Seu foco era salvar seu povo. Graças à sua reputação como curandeira, Imani conseguiu acesso ao Palácio Real e, após enfrentar longos trâmites, obteve os ingredientes de que precisava. Contudo, algo inesperado chamou sua atenção. Ao estudar antigos pergaminhos de botânica, encontrou um tapeçário antigo retratando a antiga família real. Um dos príncipes possuía uma marca distinta no ombro, uma cabeça de leão estilizada. Mais tarde, ela ouviu dois médicos reais conversando em voz baixa, descrevendo o mesmo sinal e mencionando o decreto. Seu coração acelerou. O sinal, o símbolo, era idêntico ao de Quasi. A realidade a atingiu com força. O homem que ela amava, o humilde agricultor que acreditava ser órfão, podia ser o herdeiro legítimo de Azania. O destino, disfarçado de acaso, a levara à verdade. Sua viagem que começara a procura, terminaria em revelação. A viagem de Imani de volta à aldeia foi um turbilhão de emoções. Trazia consigo as ervas raras que poderiam salvar vidas, mas também um segredo capaz de mudar o destino de um reino. A imagem da marca em forma de leão, o decreto, o tapeçário, tudo apontava para a mesma verdade impossível. Quase era o príncipe perdido de Azania. A revelação enchia seu coração de esperança e medo. Esperança porque o verdadeiro rei poderia libertar o povo da tirania. Medo porque a vida simples e pacífica que compartilhavam estava prestes a se despedaçar. Ao chegar, foi recebida com lágrimas e alegria. Os doentes começaram a se recuperar, o desespero deu lugar à gratidão e a aldeia voltou a respirar alívio. Mas Imani não encontrava paz. Guardava em silêncio o segredo que queimava em sua alma, esperando o momento certo para revelá-lo. Numa noite calma, quando as tarefas do dia haviam terminado e a lua brilhava sobre o rio, Imani encontrou Quasi sentado à beira da água, olhando as estrelas. O brilho da fogueira refletia em seus olhos, olhos que ela amava profundamente. Com o coração pesado, sentou-se ao lado dele. Quasi começou com a voz suave mas firme, descobri algo em Muezi. Algo sobre você. Então revelou tudo, o decreto, a tapeçaria, as conversas no palácio. Por fim, afastou suavemente o tecido de sua túnica, mostrando a marca no ombro. Esta marca, sussurrou ela, é o símbolo da linhagem real. É o sinal do herdeiro. Quase empalideceu. Por um instante ficou imóvel, depois recuou, o rosto tomado pela confusão. Imani, o que é isso? Eu sou apenas um agricultor. Este é o meu lar. Isso é loucura. A ideia de ser príncipe o apavorava. Amava sua vida simples, a lavoura, o povo, o amor tranquilo de Imani. Ser rei significava perder tudo isso, inclusive a ela. Imani, paciente, não o pressionou. Falou-lhe com ternura e sabedoria. Quasi, não se trata de poder. Trata-se de responsabilidade. De justiça. De devolver ao nosso povo a paz que você sempre protegeu aqui. Ela lembrou-lhe de sua compaixão, de sua coragem, de seu senso de justiça, virtudes que o haviam distinguido desde sempre. Essas não são qualidades de um simples agricultor, Quasi. São as de um verdadeiro rei. Então pediu-lhe que lhe mostrasse o pingente da águia. Quasi, ainda relutante, tirou-o do pescoço. Imani examinou o amuleto com atenção e notou algo que nunca vira, uma pequena fenda quase invisível na parte de trás. Com um leve giro, revelou-se um compartimento secreto. Dentro havia um minúsculo pergaminho dobrado, escrito em antiga caligrafia real. Quasi o abriu com as mãos trêmulas. Era uma mensagem de sua mãe, a rainha perdida de Azania, confirmando sua identidade e pedindo, com amor e desespero, que um dia ele voltasse para restaurar o trono. As palavras ecoaram dentro dele, despertando memórias há muito adormecidas, rostos, vozes, ecos de palácios que visitava apenas em sonhos. O peso da verdade o envolveu como um manto sagrado. Olhou para Imani, os olhos marejados de emoção. A dúvida se dissolveu. Seu destino, por mais assustador que fosse, estava claro.
Ele não lutaria por glória. Lutaria por justiça, por Azânia, por Imani. A partir daquele momento, o agricultor humilde aceitou seu chamado. Com Imani ao seu lado, começaram a reunir discretamente os leais à antiga coroa. Mamouchena, a anciã sábia, antigos conselheiros, soldados exilados e líderes oprimidos. A chama da esperança reacendeu-se. Juntos traçaram um plano, não de guerra, mas de redenção. O fazendeiro seria rei. E a curandeira seria sua guia, a voz que uniria o coração do povo à alma do trono. O plano para reconquistar Azânia foi traçado com precisão e sabedoria, uma delicada combinação de estratégia, diplomacia e da raiva contida de um povo cansado da opressão. Quase agora consciente de sua verdadeira identidade, e Imani, sua companheira e conselheira inabalável, lideravam o movimento. Sabiam que a vitória não viria pela força bruta, mas pela verdade, pela legitimidade de sua linhagem e pelo poder da esperança no coração do povo. A retomada de Muezzi não foi um ato de guerra, mas uma marcha silenciosa. Eles entraram na cidade discretamente, espalhando entre os aliados as palavras que o povo tanto ansiava ouvir. O príncipe voltou. Os sussurros cresceram como fogo em capim seco. Aquilo que antes era medo transformou-se em expectativa. Os cidadãos, acostumados a falar apenas em murmúrios, agora trocavam olhares cúmplices e sorrisos discretos. O nome quase tornava-se, mais uma vez, o símbolo da libertação. O regente Jafar, alheio à tempestade que se formava, organizou um grande evento, uma celebração pública de sua benevolência, na praça central de Muezzi. Era a ocasião perfeita. Enquanto ele discursava coberto de joias e arrogância, uma figura surgiu entre a multidão, quase com Imani ao seu lado. Não vestia trajes de rei, mas simples roupas de aldeão, e mesmo assim, sua presença impunha respeito. Sua voz não precisou ser alta para dominar o silêncio repentino da praça. Povo de Azânia, declarou. Eu sou quase filho do rei Teron, o verdadeiro herdeiro deste trono. O murmúrio percorreu a multidão, um misto de choque, reverência e esperança. O rosto de Jafar endureceu. Um impostor! Rugiu ele. Guardas! Prendam-no! Mas antes que pudessem se mover, quase levantou a mão e mostrou o pingente da águia, o mesmo descrito nos antigos registros. O sol fez a madeira reluzir, como se a própria história o reconhecesse. Então afastou a túnica e revelou a marca do leão. O povo explodiu em gritos e lágrimas. As lendas eram verdade. O herdeiro vivia. Imani deu um passo à frente e falou com voz serena, mas firme. Este é o homem que vocês conhecem. Aquele que ajudou, que curou, que compartilhou seu pão e sua colheita. Ele não vem para governar sobre vocês, mas com vocês. Pois o verdadeiro poder não está na coroa, mas no coração do povo. As palavras dela ecoaram como uma prece. O povo respondeu em uníssono, primeiro com aplausos, depois com gritos de libertação. A praça transformou-se num oceano de vozes. Os próprios guardas de Jafar hesitaram, muitos haviam perdido parentes em sua tirania. Em poucos minutos, o que fora um império de medo ruiu diante da verdade. A multidão avançou não como uma turba violenta, mas como uma maré irresistível de justiça. Os soldados depuseram as armas. Alguns até se ajoelharam diante de Quasi. Jafar, isolado e cercado, tentou fugir, mas foi capturado pelos próprios homens que antes o serviam. Seu reinado de terror terminara, não em glória, mas em desonra e silêncio. Quando o sol se pôs sobre Muezzi naquela noite, a cidade estava viva novamente. As ruas, antes sombrias, encheram-se de música, tambores e danças. O povo celebrava não apenas um novo rei, mas o renascimento da esperança. A coroação de Quasi foi simples, mas poderosa. Ele recusou tronos de ouro e coroas pesadas. Em vez disso, foi coroado com uma coroa de folhas de oliveira e tecido local, símbolo de paz e humildade. De pé diante do povo, declarou: Eu não esqueci de onde vim. Fui agricultor, filho do sol e do suor. E é assim que governarei como um de vocês, com justiça e compaixão. Então voltou-se para Imani e, diante da multidão, estendeu-lhe a mão. Imani, curandeira do povo, guardiã da sabedoria e do meu coração, será minha rainha.
As lágrimas que escorreram dos olhos dela eram a resposta mais bela. A multidão irrompeu em júbilo. Assim Imani tornou-se rainha não por linhagem, mas por mérito, a alma que curou o coração de um rei e o destino de um povo. O amor que os uniu em humildade agora unia toda a Zânia. E sob o olhar das estrelas, o reino finalmente respirou livre. Sob o reinado benevolente do rei Quasi e da rainha Imani, a Zânia floresceu novamente, como o deserto que revive após a chuva. As cicatrizes deixadas por Jafar começaram a cicatrizar, substituídas pela vitalidade de um povo renascido. A justiça, que antes parecia um sonho distante, voltou a ser realidade. Quasi guiado pela sabedoria de Imani, desfez o sistema de impostos opressivo, substituindo-o por contribuições justas. As masmorras foram abertas, os injustamente presos foram libertados. Cada novo amanhecer trazia sinais de renovação, mercados vibrantes, risos de crianças e a música dos ferreiros ecoando novamente pelas ruas de Muezzi. Imani, agora rainha e conselheira mor, tornou-se a alma do novo governo. Sua compreensão profunda do povo e sua conexão espiritual com a terra influenciavam cada decisão. Fundou centros de cura por todo o reino, unindo medicina tradicional e novos conhecimentos. Defendeu a educação, abrindo escolas para todas as crianças, filhos de nobres e camponeses, lado a lado. Sob seu toque, o reino prosperou não apenas em riqueza, mas em sabedoria e compaixão. O amor entre Quasi e Imani tornou-se uma lenda viva. Não era apenas uma história de um príncipe perdido e uma curandeira sábia, era um lembrete de que a verdadeira realeza vem do coração. Seu reinado ensinou que liderar é servir, que o trono pertence a quem carrega o fardo com humildade. Quasi nunca esqueceu suas origens. Mesmo coroado, caminhava entre o povo, sujando as mãos na terra, ouvindo as histórias dos aldeões, ajudando a erguer casas e plantar árvores. Imani, por sua vez, mantinha-se fiel à natureza, guiando o reino com equilíbrio entre o humano e o espiritual. Seu palácio era simples, adornado não com ouro, mas com símbolos da terra e do amor. Com o tempo, a Zânia tornou-se novamente um farol para toda a região. Os reinos vizinhos buscavam inspiração em seu modelo de justiça e harmonia. As antigas divisões tribais deram lugar à unidade, um povo diverso, mas unido sob o mesmo ideal. E quando os anos se transformaram em décadas, e Quasi e Imani envelheceram juntos, seu amor permaneceu firme, tão forte quanto o primeiro dia em que se olharam sob o sol da savana. Seus filhos e netos cresceram em um reino onde a compaixão era lei, a sabedoria era força e o amor era legado. E assim, o espírito de Azânia continuou a brilhar, não nas coroas ou nos tronos, mas nas vidas tocadas por um rei que jamais esqueceu o campo e por uma rainha que jamais deixou de curar. Pois a verdadeira nobreza não nasce do sangue, mas do coração que serve ao seu povo. E assim o rei Quasi e a rainha Imani governaram a Zânia com sabedoria e compaixão, sua história de amor uma lenda atemporal. Ela nos lembra que a verdadeira liderança não é encontrada no poder herdado, mas na humildade, justiça e no vínculo inabalável entre um rei, uma rainha e seu povo. O herdeiro perdido encontrou seu caminho de volta para casa, guiado pelo amor, e trouxe um reino inteiro consigo. Esperamos que você tenha se inspirado por esta história de destino, coragem e o poder transformador do amor. Que qualidades você acredita que fazem um verdadeiro líder? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com aqueles que apreciam contos de realeza e redenção e assine nosso canal para mais contos populares africanos encantadores. Até a próxima, que seu próprio caminho seja guiado pela sabedoria e compaixão.